Salve, salve quebradas, muito boa noite, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do De Quebrada Podcast. Eu sou o Júnior aqui trocando uma ideia com vocês e eu espero que o papo de hoje seja muito produtivo para todos nós. Conto com a colaboração de cada um aqui para compartilhar, comentar, marcar os amigos aí, vamos interagir bastante, que hoje o assunto é de interesse mútuo. Se você tem empresa, o assunto é interessante, se você tem um negócio, o assunto é interessante. E se você é trabalhador, também é muito interessante, cara, porque aqui a gente vai falar sobre emprego, sobre bancada de trabalho, vagas de emprego em Ferraz, vagas de emprego na região aí. Eu tô com o cara do emprego, tá? Cara monstro na administração, monstro na área de empregos aí. Cara que a gente troca ideia faz tempo, mas é a primeira vez que a gente se conhece pessoalmente, então pra mim é um prazer tê-lo aqui, batendo esse papo, trocando essa ideia. Eu acho que vocês vão gostar também bastante, então compartilha aí, dá essa moral, se inscreve no canal, porque a gente tá sempre produzindo muito conteúdo aqui nesse mesmo formato, né? Vocês já viram ele aqui, ó. Thiagão Severo tá aqui, certo? Na câmera dos bastidores, aqui, ali, aqui, em todo lugar. E, galera, antes da gente começar o nosso papo, eu queria agradecer os nossos parceiros aí, os nossos patrocinadores, tá? Então eu queria agradecer a Leão Multimarcas, que tá aí patrocinando o nosso programa, investindo a gente aí já tem um tempo. Muito obrigado pela parceria, Leão. Tamo junto. Agradecer a faculdade Unifecaf também. Então, para você que quer fazer uma graduação, uma pós-graduação digital, curso 100% online, provas online, Unifecaf, @Unifecaf_Ferraz, tá? A gente tá preparando algum conteúdo para fazer um sorteio muito bacana para vocês, fazer uma rodada da sorte aí, para sortear uma bolsa de estudos, tá? Então se inscreve no canal que logo a gente vai comunicar para vocês aí o sorteio da bolsa de estudos e segue a gente nas redes sociais para acompanhar os nossos parceiros, certo? Demais parceiros vão ficar aparecendo aqui na tela, na televisão aqui atrás da gente, aqui, então acompanhem. Se você quer apoiar o canal, a gente tem a nossa chave Pix, que tá aqui na descrição aí, que é o e-mail contato@dequebradapodcast.gmail.com. Mas o maior apoio que você pode me fazer hoje é se inscrever no canal, é compartilhar esse vídeo, é fazer com que isso chegue para mais pessoas, para que a gente continue transformando vidas aí na nossa humilde e maravilhosa quebrada, certo? E então, galera, pra gente iniciar o nosso papo aqui, eu queria já de antemão, ao vivo aqui, agradecer ao meu parceiro Thiago por ter aceitado vir bater esse papo, por ter aceitado as vezes que a gente ficou de marcar e não conseguia, né? Obrigado, meu parceiro, por aceitar esse convite. É um prazer ter você aqui. Eu queria começar o podcast parabenizando você aí pelo trabalho como secretário. Queria entender um pouco mais como que aconteceu, se isso a gente pode chamar de promoção no meio, né? Se isso foi uma promoção e tal, mas parabéns aí por assumir esse efetivo. Sei que vai ser mais um trabalho que você vai desempenhar aí com excelência. Júnior, obrigado. E primeiramente dar uma boa noite a todos, né? Gratos amigos que a prefeitura me deu. E, cara, é isso. Pra mim, com certeza, foi uma promoção, né? Nessa gestão, eu estava secretário adjunto, que dentro da nossa organização estrutural, né? Chama-se de coordenador executivo, tá? E com a descompatibilização do vice-prefeito, que era então o secretário, Daniel Balck, a prefeita, junto com o vice-prefeito, né, me deram essa oportunidade de assumir a secretaria aí como secretário de Desenvolvimento Econômico e Agricultura, aqui da cidade de Ferraz de Vasconcelos. E estamos trabalhando, cara. Se eu já trabalhava 24 horas por dia, agora estou trabalhando 28 e estamos aí. A gente tem uma cidade super carente, né, que precisa muito de pessoas trabalhadoras, porque é uma cidade de pessoas trabalhadoras. E, cara, aqui com certeza eu sempre que eu converso muito com a minha esposa sobre trabalho, e eu falo pra ela que eu nunca vou medir esforços para tentar fazer o bem aqui pra nossa cidade. É a cidade que me deu tudo que eu tenho hoje. Então o mínimo que eu posso fazer, de fato, é entregar um bom trabalho. Aí agora, numa nova função, numa nova designação, cara. Eu queria fazer um inverso aqui e voltar o papo lá pra trás, né? Antes de você ser secretário, sim, antes de você ter toda essa caminhada, eu queria conhecer um pouco mais da sua história, mano. Eu vejo que você é um cara guerreiro que tá na luta aí há muito tempo. Sim. E eu queria conhecer um pouco mais da sua história, de onde você é, se você é de Ferraz, da sua origem, a sua juventude, onde foi.
Cara, eu Que época sou foi também, é legal saber. nascido aqui em Ferraz, nasci em 5/10/88, aqui no Doutor Osíris, né, conhecido como Hospital São Marcos, o regional, né? Então, de fato, eu sou ferrazense da gema, né, como falam. Eu cresci, cara, num bairro chamado Jardim Lourdes, tá? Que é ali a divisa com Guaianazes. Muita gente até confunde com Guaianazes, né? Mas ali é uma partezinha de Ferraz. E em cima tem uma Vila Lourdes, que é Guaianazes, né? São duas Vila Lourdes ali? Na realidade tem o Jardim Lourdes e Vila Lourdes, Ah. né? Então por isso que o pessoal acaba confundindo bastante. Cara, eu joguei bola, ou pelo menos corri atrás da bola, né? No Campo da Joia, Príncipe Negro, que hoje ali é o nosso polo industrial. Participei de muito interclasse, estudei a minha vida inteira, cara. Ensino fundamental, ensino médio, na escola Justino, no Justino Marcondes Rangel, ali do Jardim Rosana, né? Até hoje tenho amigos. Eu tenho amigos que estudaram comigo, hoje são professores, são coordenadores lá, né? Então, o pessoal, cara, muito, muito, muito legal a gente conseguir ver a nossa evolução, né? Então, eu sou oriundo de Ferraz de Vasconcelos, vivi a minha vida aqui, participei de muita festa, quermesse, frequentava diversos locais. Nossa, cara, Birutão. Era do Birutão de pular o muro, porque o Birutão tava cheio, sabe? Mano, você era daqueles que penduravam na lembrada? Cara, eu era desse tempo aí, porque da minha casa até lá dava mais de 40 minutos caminhando, né? Então eu falei, pô, não vou andar meia hora e chegar lá não vou conseguir entrar, né? Então eu fui desses aí. Mas, cara, tive uma juventude muito, muito sadia, muito legal, tá? Nada assim, muito de regalias. Meu pai, ajudante geral, sempre trabalhou. A minha mãe, dona de casa, né? Então, eu morria de vontade de ter o plasma, de ter o riff. O Kicks. Sabe? O Kicks. E meu pai não podia me dar. E pra mim tava tudo bem. Por isso que eu comecei a trabalhar com meus 12 anos de idade. Meu primo Ivan, ele abriu uma empresa, como se fosse uma pequena franquia de lavanderia, cara. Então, assim, antigamente tinha umas calças que eram manchadas, né? De cloro. E a gente ia de manhã, cara, nessa lavanderia pra poder manchar essas calças. O meu primeiro salário, lembro como se fosse hoje, gastei inteiro na farmácia, porque eu tive uma rinite, eu espirrava azul. Mas eu falei, pô, isso aqui não é pra mim, mas vou tentar fazer alguma coisa da vida, porque não dá pra ficar dependendo só do salário dos pais, né? E aí eu fui ser pacoteiro lá no supermercado Semar, em Guaianazes. Então eu estudava à noite, lá no Justino, né? E fazia curso à tarde. E pela manhã, lembra como se fosse hoje, das 7 às 2 da manhã, eu era pacoteiro, cara. Era pacoteiro e faz tudo lá no Semar de Guaianazes. Fiquei lá por aproximadamente quase um ano. E aí eu fazia aula de informática em Guaianazes, num projeto chamado Projeto 100% Jovem. E até hoje minha mulher me zoa, me chama de CDF. Sempre que ela tem oportunidade, ela fala, mas você é CDF. E eu sempre quis fazer tudo, mas fazer muito bem. Então os professores falam assim, pô, cara, você tem uma desenvoltura legal, você não quer fazer estágio aqui? Eu falei, pô, pra mim seria interessante, né? Aí saí de lá do Semar, cara, e fui fazer estágio pra ganhar R$1 por aula. E cada aula tinha 2 horas. Nossa. Então, se eu ficasse 12 horas lá, eu ganharia R$6. E pra mim tava tudo bem, cara, porque eu entendia que o meu lugar naquele momento era um lugar que eu poderia adquirir conhecimento. E depois eu tive a minha primeira promoção da vida, que foi ganhar R$2 por aula. Aí as coisas já começaram a melhorar. Dobrou, né? dobrou o salário. Dobrou o salário. E aí fiquei por quase 2 anos como estagiário. E com 16 para 17 anos surgiu uma oportunidade de eu fazer alguns outros cursos e assumir uma turma nessa escola. E lá funcionava assim, cara. Eram 40 alunos, 2 horas de aula, uma vez por semana, 12 meses. As turmas começavam com 40 alunos e terminavam com 20, com 10, com 12. A minha turma foi a única turma que começou em janeiro com 40 e finalizei em dezembro com 38. E aí falaram, pô, esse rapaz tem algum diferencial, né? Porque os professores mais vividos aqui, as turmas não formam a metade, né? Porque eu era muito isso, cara. Eu era muito humano. Eu era daquela pessoa quase de pegar na mão, sabe? Então eu tinha
uma desenvoltura interessante com o pessoal mais velho, né? Então eu me colocava no lugar deles, então eu estudava a apostila para poder passar para eles da melhor maneira possível. Então sempre fui assim, cara. E fiquei 10 anos nessa escola de informática, saí de lá como coordenador pedagógico de 37 unidades dessa escola e fazia a parte de manutenção de micro de 20 escolas. E aí houve o convite para mim do antigo prefeito aqui da cidade, o Assir Filó. Ele me convidou para fazer parte da equipe dele na prefeitura, numa secretaria que era a antiga Secretaria de Indústria e Comércio. E tô até hoje, cara. E trabalhando sempre, e o que o pessoal fala, nossa, é inacreditável você como cargo comissionado, mas é que eu sempre fui eu. Sabe, cara? Eu sempre quis colocar à frente a educação que meus pais me deram, a educação que meus avós me deram, de tratar todo mundo por igual. Então eu tratava o prefeito como eu trato as pessoas na rua. E hoje não é diferente. Show, mano. Né? Então acho que esse é o diferencial. Hoje a pasta a qual eu estou à frente é uma pasta que foi muito elitizada por muito tempo. Porque você cuida da indústria e cuida do comércio. E do povo, quem é que cuida? Né? Mas a gente conseguiu quebrar esse paradigma. Hoje, nós somos a cidade do Alto Tietê que, proporcionalmente falando, mais emprega. Os últimos dados do CAGED mostram que apenas Ferraz e, se eu não me engano, Arujá foram as únicas cidades que tiveram superávit em contratação. Todas as outras tiveram déficit. Então a gente está falando de Mogi, a gente está falando de Suzano, a gente está falando de Itaquaquecetuba, a gente está falando de Guarulhos. Olha as potências que nós estamos disputando pelo fato de estar no Alto Tietê e nós tivemos um superávit, né? Então isso é muito gratificante para mim, ter uma equipe que nós temos hoje, capitaneada hoje por mim, mas que foi capitaneada por muito tempo pelo vice-prefeito Daniel Balk, né? Então um trabalho que a gente vem fazendo aí de muito tempo, de muito suor, de muita cobrança para as pessoas que de fato fazem parte da nossa equipe, mas que vem dando muito certo. Então hoje nós não temos mais a Secretaria de Indústria e Comércio, que nós temos hoje a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Agricultura. Eu tive uma grata satisfação, né, em conseguir também trazer informes de agricultura. Então hoje a gente atende aproximadamente 57 agricultores aqui na cidade, e de diversas formas, tá? Então levando conhecimento, ajudando na desburocratização, realizando a emissão de DAP, de documentos necessários para que eles possam vender não somente para a nossa prefeitura, como para qualquer outra. Então a secretaria hoje ela se tornou um vasto equipamento de serviços, tá? Então hoje a gente consegue atingir o pai, a mãe, o filho, o trabalhador, a pessoa com deficiência, o agricultor, o empresário que tem apenas um funcionário, ou que é um microempreendedor individual e é só ele, ou até mesmo aquele empresário que possui aí 600 funcionários, como no caso do meu grande amigo lá, o André da Lutextil, que é uma empresa aqui em Ferraz que tem mais de 600 funcionários ativos. Cara, eu achava que essa secretaria cuidava fazia a parte econômica da cidade, sabe? Sim. Não a parte de comércio, mas a parte financeira. Tipo, pagamentos a receber e tudo mais. Então, na minha cabeça, quando eu vi Secretaria de Desenvolvimento Econômico, eu pensei isso. Sim. Mas aí, quando eu descobri que era indústria e comércio, eu falei, então é outra coisa. A gente, pelo menos eu coloco, e eu tenho que vender meu peixe, né? A Secretaria de Desenvolvimento Econômico, a antiga Indústria e Comércio, ela é a força motriz da economia no município. Tá? Por quê? Qual que é o papel da Secretaria de Fazenda e o Departamento da Receita, né? De fato é fazer com que esses tributos sejam arrecadados, tá? E qual que é o papel da Secretaria de Desenvolvimento Econômico? Facilitar o ambiente econômico do município. Ou seja, somos nós que entregamos hoje, Carlos, a possibilidade de você abrir uma empresa em até 3 minutos. Se for uma empresa de baixo ou médio risco, em 3 horas você tem o seu alvará de funcionamento, sem precisar sair da sua casa. Esse é o nosso papel, é levar a facilidade para que o município ele possa arrecadar. Então, quando eu abro a possibilidade de que uma empresa se regularize na cidade em no máximo 3 horas, eu tenho várias empresas que estão lá fora buscando locais que tenham um ambiente favorável para que ele abra a empresa dele.
Quando a gente fala de instalar uma indústria aqui na cidade e dar a possibilidade dessa indústria contratar essa mão de obra qualificada também da cidade, porque a secretaria traz cursos de capacitação profissional para essas pessoas que vão trabalhar ali dentro, isso é interessante para a economia. Porque eu tenho uma empresa que vai estar gerando ICMS, eu tenho uma empresa que vai estar gerando ISS, que é o Imposto sobre Serviço, que é o imposto que chega direto para a prefeitura, né? Então o papel da secretaria ele é muito significativo por conta disso. A gente conseguir trabalhar economicamente falando para que a gente trace metas e tenha dispositivos legais para que as pessoas paguem os seus tributos em dia, não falando de IPTU, de ITBI ou outros tributos municipais que competem a outras secretarias, tá? Mas quando se fala em ICMS e ISS, aí primeiro você está falando de desenvolvimento econômico e posterior, Secretaria de Fazenda, que é quem vai captar todo esse recurso, né? Cara, que interessante, mano. Interessante. Já me surgiram algumas perguntas aqui que eu já faço, mas antes eu queria dar uma boa noite pra galera aí. Tem bastante gente comentando já. Legal. O pessoal te elogiando pra caramba. Mensagem no WhatsApp. O pessoal falando que você é 10, você é muito gente boa, muito esforçado, muito trabalhador. Felipe Monteiro colocou aqui, parabéns, Thiago, excelente trabalho à frente da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, bem como na Câmara Técnica de Agricultura do Condemate. Forte abraço. O pessoal é bem técnico, né? Sim. Thiagão, baita profissional comprometido, como empresário, só tenho a agradecê-lo pelo trabalho que desempenha pelas indústrias. Odirley Martins, nosso vereador mineiro aí, presidente da Câmara. Boa noite, secretário. Boa noite, Juninho. Boa noite, Mineiro. Estamos devendo uma visita, meu parceiro. Bora vir no podcast de novo, hein? A Érica, parabéns, Thiago. Excelente profissional, comprometido demais com o que faz. Cara, que legal, mano. O pessoal acredita muito no seu trabalho, hein, mano? Cara, muito legal ver isso. Parabéns, Thiagão, pelo trabalho. Não. Boa noite, Carlos Júnior, de Quebrada Podcast e Thiagão. Parabéns pelo trabalho e entrevista. Deus os abençoe sempre. Juninho, esse cara é top. Trabalha muito. Bruno Bugiga. Tadeu Belo, boa noite a todos. Severo é top. Boa noite, Elizabeth, Elias, Claudinho do Conselho. Sandra Paulina, nossa jornalista aí. Sandra é. Salve, Sandra, boa noite. Thiago é parceiro, não mede esforços. Miguel Leite, boa noite, gente. Obrigado pelos comentários aí. Se tiver alguma pergunta, já manda aí, certo? E, cara, eu tenho uma pergunta aqui, que é o seguinte. Hoje, a gente tem na cidade um polo industrial. Sim. A minha percepção como morador, e até pouco tempo atrás não muito ligado à política, à estrutura da cidade, eu tinha a impressão que esse polo era muito maior e que se reduziu. Sim. A gente tem hoje uma rua das indústrias que está bem mais vazia do que ela já foi um dia. Uhum. Mas aí tem outro polo industrial aqui em cima que Sim. também tem bastante empresa. O que se deu, assim, historicamente falando primeiro, que a cidade cresceu de indústrias e depois deu uma diminuída e perdeu algumas grandes empresas? Júnior, eu sou muito suspeito de falar se você conseguir dar nomes pra mim em pelo menos 5 grandes indústrias que foram embora da cidade. Eu não sei. Né? E isso é uma pergunta que eu faço para diversas outras pessoas. Deixa eu ver se o Google me responde. Por favor. Quando a gente fala de polo industrial, cara, a gente fala em vocação industrial. Tá? Então a cidade de Ferraz de Vasconcelos, historicamente falando, ela começa a sua vocação comercial utilizando como de forma agrícola. Tá? Não sei se você sabe, mas Ferraz de Vasconcelos foi a primeira cidade do Brasil onde se plantou uva Itália, pelo engenheiro agrônomo Luciano Poletti, né? E a partir daí, ele também plantou aqui em Ferraz a primeira macieira, ou seja, o primeiro pé de maçã argentina também foi plantado aqui em Ferraz de Vasconcelos. Depois os armênios vieram para cá, com a expertise que eles tinham, e começaram a cultivar pêssego. E posterior a isso, ali quando a gente fala de revoluções industriais, né? Então, quando a gente fala de revolução industrial, hoje a gente está na 4ª revolução industrial, que é chamada de indústria 4.0, né? Então, a gente tem
A primeira, a segunda, a terceira revolução industrial, que é onde o vapor e a energia começam a ser esses indutores, né? E agora temos a indústria 4.0. Voltando lá em meados de 1980, aqui em Ferraz a vocação, ela sempre foi uma vocação vidreira. Então era um polo vidreiro aqui em Ferraz de Vasconcelos. Então tínhamos diversas empresas que ou era do vidro ou era derivado. Então nós tínhamos aqui a Móveis Itaquera, a Móveis Sakai, que pessoas a partir de 12 anos já eram contratadas, né? E aí nós tínhamos esse polo vidreiro. Daqui a pouco, esse polo vidreiro ele foi começando a perder mercado. E por quê? Não somente em Ferraz, mas em todo o Brasil. Porque a forma como era feito esses produtos era uma maneira muito artesanal. E aí nós temos a Constituição, nós temos a CLT, que fez com que diversas empresas fecharem. Foi Ferraz que fechou essas empresas? Não. Infelizmente, essas empresas não estavam adaptadas de uma maneira que ela pudesse atender o regime CLT. Tá? Posterior, e até hoje, nós trabalhamos de uma maneira muito diversificada. Então, hoje, Ferraz de Vasconcelos é visto como um polo de serviços. Tá? Então, ou a empresa ela fabrica e vende, ou a empresa fabrica, vende e presta serviço. Tá? Então, eu posso elencar para vocês aqui, para você, Júnior, algumas empresas que são as maiores do Brasil e estão aqui em Ferraz de Vasconcelos. Tá? Então, nós temos a DJ Fornos. A DJ Fornos é a maior empresa do Brasil em fabricação de fornos para indústrias. Pra você ter ideia, 90% da Zona Franca de Manaus que utiliza forno para poder fazer a sua fabricação compram da DJ Fornos. Nós temos a Volpac. A Volpac ela é uma das maiores do Brasil em controle de acesso. Pra você ter ideia, a Volpac ela ganhou quase todas as licitações para colocar as catracas nos estádios no momento que o Brasil sediou a Copa do Mundo. Nós temos aqui a Lux Puma, uma das maiores vendedoras de colchão. Temos a Brinquedos Bandeirantes aqui com a gente desde 1969. Então, Júnior, quando eu sou questionado no sentido de falar assim, pô, Thiago, por que Ferraz perdeu tantas empresas? E aí a gente fala, mas quais se perderam? Se perderam aquelas que não conseguiram simplesmente se adaptar ao mercado. Tá? E muito nisso, Júnior, de questão de se adaptar ao mercado, você sabia, cara, que a JBS, que é a maior empresa do mundo do ramo alimentício, está investindo em fábricas de carne cultivada? Ou seja, esses dias saiu uma matéria no Exame. Carne sem matar boi e ovo sem utilizar a galinha. A carne cultivada, ela é muito simples de fazer porque, assim, hoje com todo o aparato que se tem, tá? Mas você vai extrair células do gado, vai colocar num bioreator, vai misturar com outras células e hemácias, vai jogar tudo isso em impressora 3D e você pode imprimir uma picanha para você comer. Ou seja, isso já está começando a ser feito em larga escala. Aí eu te falo, o que é que vai acontecer com um dos maiores polos produtores de proteína animal do Brasil, que é o Mato Grosso? Onde hoje, para você, entre o nascimento de um boi e você levar ele para o abate, demora-se 2 anos. Para que você possa ter 1 quilo de carne cultivada, demora-se 2 semanas. É evolução, cara. Então, a minha resposta da sua pergunta é o seguinte: empresas foram embora de Ferraz de Vasconcelos porque não conseguiram acompanhar a evolução do mercado e nem a evolução no sentido de como se adaptar às reformas trabalhistas. Cara, eu não tenho contra-argumentos nisso, porque eu não sei o nome das empresas. Então, assim, sim. Mas assim, a percepção como um morador. Sim, a percepção como morador antes a Rua das Indústrias era lotada de empresas e agora a gente tem uma diminuição. Sim. Eu não falo que isso é culpa do governo A ou B, porque eu vejo isso ao longo do tempo. Sim. Né? Quando a gente fala de Rua das Indústrias, há mais de 10 anos que a Rua das Indústrias perdeu a força que ela tinha. Sim. E o polo hoje mais forte industrial, pelo menos ao meu ver, é aqui em cima. A Rua das Indústrias, cara, eu posso afirmar para você que as empresas... Só existe um galpão que tá vazio. Um galpão, tá? De empresas anteriores que tinham aqui. Não me recordo agora o nome da indústria, mas assim, há mais de 10 anos que já saiu da cidade. Mas na Rua das Indústrias agora só tem novos galpões.
O espaço que eu tenho na Rua das Indústrias, você pode prestar bastante atenção nisso, são casebres que tem lá, como se fossem pequenas chácaras, tá? Então hoje na Rua das Indústrias eu tenho a Metal Ferraz. A Metal Ferraz é uma das maiores empresas do Brasil no ramo de sucata. Nós temos lá a Autoplast, que é uma grande empresa também no ramo de reposição de peças de plástico para carros. Nós temos lá a Alternativa, que é uma das maiores empresas em adaptação para fazer ambulâncias do Brasil. Estão lá na Rua das Indústrias. Tá? Então, quando a gente fala de Rua das Indústrias, nós continuamos tendo até mais indústria do que tinha antigamente. É que, de fato, hoje a gente enxerga os portões de uma maneira um pouco menor. Mas eu posso afirmar para você que hoje eu tenho mais indústrias na Rua das Indústrias do que há 10 anos atrás. Posso afirmar para você com plena certeza. Cara, que bom. Bom saber disso, porque a percepção de quando a gente passa na rua é outra. Sim. A percepção é totalmente outra. A única rua que eu não sei o nome ali, que tem uma escola ali, acho que é o Marta Prefeito Takumi Koike. Acho que é essa aí mesmo. Que é uma rua que tem várias indústrias, tem a New né? Fix. Sim, Prefeito Takumi Koike. Cara, vou te contar uma história aqui, contar uma história pra galera. Você sabia que quando eu era jovem, meu sonho era trabalhar em uma dessas empresas? É. Uma indústria de ferraz? Em alguma indústria de ferraz eu nunca consegui emprego. Uhum. Porque a maioria, na época, principalmente, muitas empresas era por indicação. Sim. E eu não tinha quem me indicava. Uhum, e eu cheguei a andar em todas as ruas, né? entregando currículo. Sim. Cansei de entregar currículo na Rua das Indústrias e tal. Cara, a Rua das Indústrias, Rua Ernestina, que era onde tinha a antiga Mafal, que era o nosso tempo, né? Mafal. Masato Sakai, onde tínhamos a Cobex. Ainda temos a Perflex e várias outras empresas ali. Que os jovens... O sonho de consumo era trabalhar em uma dessas indústrias. Né? Só que o que eu falo pro pessoal em relação à evolução, Júnior, é que as pessoas também precisam evoluir, tá? Para que a gente possa fazer um copo como esse aqui, né? Vou mostrar aqui. Copo. Vamos pegar aqui a Nadir Figueiredo, que é uma das maiores fabricantes de copo do Brasil, tá? A Nadir Figueiredo, por que ela é uma das maiores fabricantes de copo do Brasil? Porque existe nela um padrão de excelência a ser seguido. E como é que você entende o que é um padrão de excelência, Carlos? Isso aqui tem ISO 9001. Isso aqui foi atestado pelo Inmetro. Então, tudo isso dá a possibilidade de você acreditar que aquele produto é bom. Porém, não basta eu apenas fazer um investimento em máquinas para poder fazer um bom produto. Tem que fazer investimento em mão de obra qualificada. Então, hoje, nenhum curso do Senai aceita a pessoa que não tem o mínimo de ensino médio completo para ser mecânico de manutenção. Para ser um gestor de processos industriais, você precisa hoje ter um nível superior. Então, o cargo de ajudante geral, cara, ele está acabando. Ele está ficando escasso. Se você quer hoje trabalhar dentro de uma indústria, o mínimo que você vai precisar ter é um curso técnico voltado a uma área industrial. Então, a profissão de profissional do ajudante geral, do auxiliar de produção, né? Ou seja, o faz tudo da empresa, ela está acabando. Ela está acabando por quê? Porque as pessoas estão sendo mais exigidas. Porque as empresas também estão sendo mais exigidas pelo mercado. Se a gente for falar hoje de duas grandes marcas de telefonia celular, qual que você me fala? 3, né, principais. Motorola, Samsung e Apple. E Apple, certo? E aí, eu pergunto para você, será que para trabalhar na Apple, eles precisam de uma pessoa que saiba fazer tudo, mas que não tem uma formação? Eles vão exigir a formação, porque eles devem ter contratos a cumprir também, né? Ou seja, é isso que acontece também com as empresas de ferraz. Então hoje, para que uma empresa de ferraz ela possa se manter no mercado, para que ela possa ter todas as certificações, ela precisa ter de 50% a 80% dos seus funcionários devidamente capacitados de maneira atual. Pelo Senai, pelo SEST Senat, pelo Senac, ou por algum outro tipo de órgão que venha capacitar. Tem uma gráfica aqui na cidade, a WBL, onde eles têm uma das maiores offset. Ou seja, offset seria uma impressora que faz mais de 18 mil impressões por hora. E aí eu estava conversando esses dias com o proprietário
e ele me falou o seguinte, falou, pô, Thiago, você sabia que o alemão que veio montar essa máquina aqui, ensinasse as pessoas a trabalhar nessa máquina, ele me pediu o currículo de cada uma das pessoas e ele fez uma seleção. Então, quais os cursos essa pessoa tem? Quais os cursos essa outra pessoa tem? Quais os cursos essa outra pessoa tem? Para que aí sim, essas pessoas tenham capacidade, competência para poder gerir aquela máquina. E às vezes eu falo pro pessoal assim, você não tem competência para fazer isso. Não é que eu sou arrogante. É que a gente precisa entender o que é competência. Competência é um conjunto de habilidades. Para você ser competente naquilo que você faz, você precisa ter várias habilidades. Você tem habilidade de comunicação. Você precisa ter habilidade de resolver situações, problema. Você precisa ter a habilidade de organização, planejamento e organização. Não é isso? Então, a gente precisa potencializar as nossas habilidades. Então, hoje, as indústrias de Ferraz de Vasconcelos, a qual eu vivo as indústrias de Ferraz de Vasconcelos, elas precisam disso. Elas precisam de pessoas que se qualifiquem, que tenham competência, ou seja, que tenham um conjunto de habilidades para ocupar alguns cargos. E esses cargos precisam, dentro desse rol de habilidades, ensino técnico ou superior. O ensino profissionalizante, cara, já não tá valendo mais de nada. Vou ser bem sincero para você. Há 10 anos atrás, quando você falava que falava inglês, isso era top de linha. Hoje em dia, falar inglês e ter um nível superior é basicamente nada, o básico. É mediano. Né? Então é por isso que a cada hora que passa, o mercado de trabalho ele tá tão exigente. Porque o produto que nós consumimos na nossa casa também é um produto que nos traz várias exigências, entendeu? Cara, faz sentido, mano. Faz sentido. Hoje você tem, por exemplo, uma estimativa de qual porcentagem dessas indústrias empregam pessoas de Ferraz? Cara, eu posso... Assim, se eu for falar pra você... Uma estimativa, 100% contrata pessoas de Ferraz. 100%. Toda empresa tem um ferrazense. Não, mas assim, dentro das empresas hoje... Uma estimativa de ferrazenses trabalhando nas empresas, cara, eu posso falar que um pouco mais de 60%. Um pouco mais de 60%. Então, bastante. Bastante. Porque o que acontece, Carlos, as pessoas também às vezes me cobram muito. Fala, Thiago, tem uma indústria perto da minha casa e eu nunca vi ela contratando ninguém de Ferraz. Aí você chega lá nessa indústria, essa indústria tem 120 funcionários. Aí você começa a conversar com o pessoal, quanto tempo você tá aqui? Eu tô há 10. 15. Quanto tempo você tá aqui? Eu tô há 15. Quanto tempo você tá aqui? Eu tô há 20. Quanto tempo você tá aqui? Eu tô há 25, aquele aí é meu filho que tá há 5 e o outro tá há 10. Ou seja, as pessoas que davam muito mais valor pro emprego antigamente, elas passam muito tempo, cara, dentro das indústrias. Diferente de hoje. Hoje eu tenho um jovem que nós atendemos no balcão de emprego, que já passou por 3 ou 4 indústrias e saíram dessas indústrias porque a indústria da frente ofereceu R$50 a mais. Não há uma valorização do trabalho, cara. Esse é o problema. Não há uma valorização. Então, eu tenho várias empresas hoje que começaram a abrir o leque. Não contratavam pessoas que tivessem mais do que 40 anos de idade. Hoje estão dando preferência para 40 a mais. Porque não tem dificuldade de, na segunda-feira, ao invés de ter 10 funcionários, ter 10 atestados. Ou na sexta-feira, tem um pessoal fazendo corpo mole porque quer ir embora. Então, vivenciando este mercado industrial hoje da cidade de Ferraz de Vasconcelos, eu posso falar para você que é muito dificultoso você conseguir uma mão de obra qualificada. Eu posso afirmar em qualquer pesquisa, cara, que emprego tem. O que não temos, infelizmente, é uma quantidade de pessoas com mão de obra qualificada. Por isso que a secretaria ela acaba trazendo várias parcerias com o Senai, Senac, Centro Paula Souza, para que pelo menos o mínimo a gente consiga dar, que é o curso de qualificação profissional. Tá? Então nós temos duas vertentes. Ou eu vou qualificar o cara para ocupar um cargo numa indústria, ou eu vou qualificar a pessoa para que ela possa empreender. Por isso que nós temos um programa aqui na cidade chamado Empreenda Rápido, onde nós oferecemos um curso profissionalizante, que pode ser de barbeiro, cabeleireiro, auxiliar de cozinha, confeiteiro, dentre outros. Porém, essa pessoa, ela entra a pessoa física, faz um curso de gestão, faz o curso a parte prática e sai de lá a pessoa jurídica. Para que ela possa empreender aqui dentro da cidade.
Cara, podia incluir nesses cursos aí um curso sobre criação de conteúdo, né? Sim, sim. O Sebrae é um super parceiro nosso, tá? Infelizmente, o Carlos, cursos voltados para a área técnica, né? Ele demanda uma parte técnica muito apurada, né? Que hoje nós temos pouquíssimos equipamentos da prefeitura para poder atender. Hoje nós temos a Univesp, que é a Universidade Virtual do Estado de São Paulo, tem bons computadores, tá? Em parceria com a FATEC e ETEC, nós também utilizamos os bons computadores que eles têm lá, mas eu não consigo enxergar outros espaços no município que tenham computadores para que a gente possa trazer cursos mais apurados. Eu tenho como trazer para você uma gama de cursos do Senai totalmente gratuitos. Então a gente pode falar de cloud, que seria o quê? Curso para que você possa trabalhar com proteção de dados na nuvem, tá? A minha primeira formação é como programador e como web designer. Então, eu sou programador de formação, fiz programação orientada a objeto, fiz web designer, então posso falar com você tanto de front-end quanto de back-end, né? E finalizei uma especialização em direção de arte, para que eu possa também conhecer esse mundo da inovação, né? Então, quando eu vou fechar esses cursos, eu tenho que primeiro chegar lá no Senai e falar, eu tenho demanda para isso. Que demanda que eu tenho para isso hoje, para abastecer as indústrias da cidade? Não é uma demanda voltada muito para a tecnologia, onde a pessoa possa fazer um marketing ou algo parecido. Eles optam mais por contratar uma agência de publicidade, né? Então, hoje a gente trabalha em cima de pesquisas. Qual a deficiência, qual a necessidade da indústria e do comércio da cidade? Então, a gente faz um scout em cima dessas informações e a partir daí a gente vai atrás desses cursos, entendeu? Mas assim, é super salutar essa sua sugestão e aquilo, nos ajude a ter público e com certeza a gente vai correr atrás para conseguir trazer esses cursos aqui para a cidade. Eu tô nessa caminhada aí. Eu até desenvolvi um curso aí de criação de conteúdo, né? Eu tô começando a fazer as divulgações agora e tal, para poder entender qual que é a demanda disso também, né? Porque eu sei que na internet, assim, a nível Brasil tem muita demanda, né? Tem muita gente buscando como criar, como produzir, como você fazer algo que realmente você consiga construir uma identidade. Sim. Né? Porque é o que eu falo pra galera, tudo que se você foi lá, fez um curso, né? Passou lá pela sua formação, fez um curso de barbeiro, montou sua barbearia, fez administração, você precisa criar conteúdo. Porque senão a sua barbearia não vai pra frente. Com certeza. Aí entra o meu trabalho, que é a parte de criação de conteúdo, marketing digital e tudo mais. Né? Então acho que seria... fica até uma sugestão para depois a gente trocar ideia no off e ver o que dá pra gente caminhar junto aí. Mas é uma sugestão, né? Sim. Que é colocar o digital dentro dessas formações. A gente tá numa cidade, segundo o IBGE, de 180 mil habitantes, mas eu tenho certeza que tem mais de 200 mil habitantes. Eu também. E que nós precisamos chegar em todas as casas. Todo mundo precisa da prefeitura para alguma coisa. Você mora numa cidade. E nós estamos debaixo de um guarda-chuva chamado Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos. Então, as legislações é que fazem você saber o que você pode e o que você não pode. Então, a gente tem as legislações da União, as legislações do Estado e as legislações do município. Então, parar o carro aqui na frente, numa vaga de zona azul, é uma legislação de onde? Aqui do município. Ter essa via, que já foi uma via de mão dupla, e agora só descendo e outro lado subindo, é uma legislação do município. Então, nós consumimos a prefeitura mesmo sem ir até a prefeitura. Então, cabe a nós, gestores públicos, né, que também é uma formação que eu tenho de gestão pública, né, identificar quais são os problemas que o munícipe tem e como chegar até esse munícipe. Porque, cara, eu tenho muita gente que sai daqui da cidade às 5 horas da manhã e volta às 5 horas da tarde e não sabe o que está acontecendo no município. Como é que eu atendo essa pessoa? De que forma que eu atendo essa pessoa? Como chega nessa pessoa? Como eu chego nessa pessoa? Então, nós temos que estar com a cabeça de toda hora criando novas estratégias, né? Vou até dar um spoiler para você aqui. Eu vou levar a Secretaria de Desenvolvimento Econômico alguns dias da semana para funcionar dentro da estação de trem. Em horários totalmente diferenciados,
para que essa pessoa que eu não consigo atender, porque trabalha de segunda a sexta, das 8 às 5 em São Paulo, possa se sentir acolhido pela prefeitura. No sentido de que, cara, eu não sabia que vocês tinham um balcão de emprego, eu vou pedir pro meu filho ir lá. Eu não sabia que vocês ofereciam curso, eu vou pedir pro meu filho ir lá. Eu não sabia que aqui em Ferraz tem uma indústria que é do mesmo ramo de atividade a qual eu trabalho lá em Guarulhos. Já vou deixar um currículo aqui para entregar lá. É isso que eu quero fazer, cara. Eu quero entregar os serviços da prefeitura para essas pessoas. Cara, muito bom. Eu espero que você consiga e o que eu puder apoiar, se tiver ação de divulgação, me envolve. Com certeza. Divulgo que, com certeza. Eu acho que quando a gente trouxer essas pessoas que estão lá em São Paulo para trabalhar aqui, por exemplo, cara, a gente tem aqui em Mogi. Tem uma galera de Mogi que trabalha em São Paulo, mas assim, pelo que a percepção novamente, né? O nosso ângulo de visão que o pessoal de Mogi trabalha em Mogi. Ou trabalha aqui no máximo na região. Sim. Então por que a nossa cidade também não pode ser assim? É o que a gente chama, né, de vocação de cidade dormitório, né? A cidade de Ferraz de Vasconcelos não tem vocação para cidade dormitório. A cidade de Ferraz de Vasconcelos, ela tem vocação para ser o que ela quiser. Só que nós estamos falando aqui, Carlos, vou falar dessa gestão, tá? Que assumiu uma prefeitura com aproximadamente 200 mil pessoas no município, com mais de 380 milhões em dívida. E a arrecadação prevista para aquele ano era de 350 milhões. Se a gente ficasse o ano inteiro com a prefeitura fechada, sem pagar ninguém, sem fazer nenhuma melhoria, sem ter aula e só arrecadando, mesmo assim ainda ficaríamos devendo 300 milhões de reais. Se a gente for olhar cidades que têm a mesma extensão territorial e a mesma quantidade de habitantes, não vamos muito longe não, vamos aqui em Indaiatuba. Em 2021, a arrecadação prevista para Ferraz de Vasconcelos era 350 milhões. Para Indaiatuba, 1 bilhão e 300 milhões. Precisamos ainda trabalhar? Você tem noção do que é a cidade depender 80% do Estado e da União? Ou seja, só 20% ser um dinheiro, uma arrecadação oriunda da cidade de Ferraz de Vasconcelos, ou seja, de tributos municipais, ou seja, IPTU, margem do IPVA, ITBI e alguns outros tributos municipais. A cidade não anda, cara. Eu não tenho como tirar dinheiro da minha pasta para oferecer curso de capacitação profissional. Eu tenho que ficar dependendo de favor de vários órgãos. Eu tenho que ir lá e falar assim, ô Senai, eu vou te levar em algumas indústrias para você vender curso, para você conseguir me dar 2 cursos para eu poder capacitar o pessoal. Então a cidade ficou parada um tempo por muito tempo, cara. Muito tempo mesmo. Então hoje a gente está criando alguns dispositivos. Nessa gestão ainda, se Deus quiser, eu vou conseguir aprovar a lei de inovação, que é uma lei que dá a possibilidade da gente trabalhar com mais startups do município, para que a gente traga inovação, para que a gente traga a possibilidade de trabalhar com modalidade de licitação que várias outras cidades já trabalham. Não sei se você já ouviu falar, mas a modalidade a qual foi comprada a vacina, a Coronavac, que estava aquela... compra vacina, não compra vacina, vem do governo do estado, vem do governo federal. Na época, o governador Dória, ele utilizou um dispositivo chamado CPSI, que é um dispositivo, cara, que está dentro do marco legal das licitações, que dá a possibilidade de comprar algo que eu não tenho certeza que vai dar certo. Como é que o Tribunal de Contas deixa você comprar algo que não vai dar certo? Ou que você não tem certeza que não vai dar certo? Utilizando legislações. E essa legislação é a legislação que eu quero trazer para a Ferraz de Vasconcelos, para que a gente resolva pequenos problemas, onde nós vamos investir mais e gastar menos. Como seria investir mais e gastar menos, Thiago? Você sabia que a cada 600 pessoas que marcam consulta nos postos de saúde aqui em Ferraz de Vasconcelos, no mínimo 15% não vão? Qual o motivo desse absenteísmo? Eu não sei, você não sabe, a Secretaria de Saúde também não sabe. Eu posso contratar uma startup por um valor irrisório para tentar resolver esse problema para mim. E se eu conseguir resolver esse problema a partir de uma startup, eu como prefeitura, posso vender este programa que eu desenvolvi aqui para várias outras cidades junto com essa startup e ganhar royalties.
Ou seja, mais arrecadação para o município. E resolve um problema e ainda ganha dinheiro. Então, o que acontece, Júnior? Eu vejo que a gente precisa muito renovar as nossas legislações. Tá? Graças a Deus, a gente tem hoje uma Câmara super competente que nos ouve. Vou falar para você uma coisa que aconteceu. Início da gestão, nós tínhamos 346 pessoas no comércio eventual, ou seja, o comércio ambulante na cidade. Sabe quanto disso era da cidade? Nem 30%. Nós criamos uma legislação que foi algo que a cidade nunca teve, legislação para comércio eventual. E falamos, você é de Ferraz? Então você vai... Abrimos um chamamento público, tá? Tô falando assim a grosso modo, mas fizemos tudo dentro da legalidade. Então abrimos um chamamento público e falamos, ó, você que é de Ferraz de Vasconcelos, que quer ser um comerciante eventual, vem até a prefeitura com determinados documentos. E várias pessoas vieram. E aí nós tínhamos um crivo dentro dessa lei, e temos o crivo, que seria, se você é sexagenário, ou seja, tem mais de 60 anos, você tem uma vaga. Se você é arrimo de família, você tem uma vaga. Se você é mãe solteira, você tem uma vaga. Ou seja... Desde que fosse morador de Ferraz. Desde que fosse morador de Ferraz. Sabe quantos hoje nós temos regularizados? 78. A ideia é finalizar com 100. E todos felizes, cara. Então, o que eu falo para você é o seguinte. A cidade, ela precisa de cuidado. E ela precisa de cuidado pontual. Que eu vejo assim, que essa gestão está fazendo isso com excelência. Só não conseguimos fazer mais por conta da arrecadação. Lembra da arrecadação que eu falei para você? De 350 milhões? Previsto para esse ano está em torno de 650. Já estamos falando de trabalhar 50-50, ou seja, 50% dinheiro do município e 50% dinheiro do Estado e da União. Ah, Thiago, mas e se fosse 100% do Estado e da União? Aí não seria a prefeita que iria gerir o município. Sabe por quê? Para que eu possa fazer um tapa-buraco, eu preciso utilizar o dinheiro do município. Para que eu possa fazer o recapeamento de uma rua inteira, aí eu utilizo o recurso estadual. Para que eu possa fazer uma escola, eu posso utilizar um recurso estadual. Mas a reforma dessa escola, eu faço com o dinheiro do município. Já ouviu falar no tal do dinheiro carimbado? É o dinheiro que vem para uma determinada situação, né? É isso aí. Então, o que acontece? Esse dinheiro carimbado, ele representava 80% do dinheiro que vinha para a cidade. Hoje, é 50%. Ou seja, a gestão pública municipal ela pode fazer muito mais, porque estou utilizando o dinheiro do Tesouro Municipal. Não estou utilizando aquelas emendas parlamentares que são direcionadas para que seja feito cada item. Cara, e o que aconteceu que a gente conseguiu dobrar essa arrecadação de um ano para o outro? Eu acredito muito nas pessoas. E as pessoas estão acreditando muito na gestão. Então, as pessoas voltaram a pagar IPTU. As pessoas voltaram a comprar imóveis em Ferraz de Vasconcelos. As pessoas voltaram a aprovar as plantas antes de fazer a construção do seu imóvel. Só isso. As pessoas começaram a acreditar um pouco mais na gestão Priscila Gambale. Ponto. E acreditando nessa gestão, elas começaram a falar, opa, eu tô vendo que o dinheiro que eu pago no IPTU tá chegando aqui na frente da minha casa, não tem mais o buraco. A iluminação agora é de LED. Caraca, mas dobrar a renda só porque o pessoal começou a pagar? Sim. Pessoas começaram a pagar, as empresas começaram a vender um pouco mais. Nós trouxemos a desburocratização aqui para a cidade, onde as empresas hoje, para se licenciar, elas precisam de muito pouco documento. Então hoje, quando uma empresa ela vem para a cidade, ela se regulariza, no outro dia ela está arrecadando para a cidade. Coisa que não acontecia antigamente. Antigamente, Júnior, se você fosse abrir uma indústria aqui na cidade, enquanto você não tivesse todas as licenças, você até poderia estar trabalhando, mas você não estava arrecadando para o município, porque você não tinha inscrição municipal. Hoje, você, prestador de serviço, para fazer a emissão de uma nota, você faz em minutos. E o tributo dessa nota também chega em minutos para a prefeitura. Então, quando a gente junta uma boa gestão, mais a confiança das pessoas, mais as empresas acreditando na cidade e conseguindo vender mais, o resultado é esse, cara. É aumento de arrecadação. Essa não é uma existe arrecadação mágica. histórica?
Cara, é histórica pelo fato de que o município nunca conseguiu arrecadar tanto dinheiro dessa forma, né? Então, é mérito da gestão, mérito da prefeita, do vice-prefeito, mérito dos vereadores que acreditam muito no papel que os secretários e a prefeita e o vice-prefeito desempenham, né? Então é por isso que a gente tem aí a estimativa de uma arrecadação assim mais alta. Interessante, mano. Só me pegou que dobrou de um ano pro outro, velho. Na realidade não foi de um ano pro outro, né? A gente tava falando de 2021, agora estamos em 2024. 3 né? anos. Dentro da gestão. Dentro da 3 gestão. anos dobramos a arrecadação. Isso aí. E, mano, como que... Assim... qual que é a satisfação que você tem, assim, pessoal, de estar trabalhando nessa gestão e de ter trabalhado em outras gestões? Pessoalmente falando, né? Sim. Quando você... Não tô querendo comparar governos, quero comparar a sua percepção sobre o seu trabalho lá dentro. A minha satisfação pessoal, primeiramente, é reconhecimento do trabalho, cara. Eu vou abrir uma coisa aqui pra você que eu nunca abri pra ninguém, assim, em entrevista ou até mesmo em bate-papo. Quando eu tava na escola de informática, eu tinha meus 17 para 18 anos, uma coisa que aconteceu lá me marcou muito. Que foi uma moça pedindo para que a filha dela saísse da minha turma, única e exclusivamente porque eu era negro. Sabe? Então, tipo assim... Quando eu lembro disso, e assim, eu coloquei uma coisa na minha cabeça, cara, de que o Thiago que existia até aquele momento era um, e o Thiago que vai existir depois daquele momento é outro totalmente diferente. Então o Thiago que nasceu naquele dia foi um Thiago mais perseverante. Um Thiago que quando entra num grupo de 100 pessoas, quer ser o melhor das 100 pessoas. Um Thiago que quando pega alguma coisa pra fazer, faz e faz bem feita. Um Thiago que não mede esforços pra ajudar o próximo. Então, eu consegui hoje me tornar esse Thiago, secretário hoje de Desenvolvimento Econômico, por méritos meus. Vou ser bem sincero pra você, e eu acho que uma coisa que a gente peca muito é de não se vangloriar, não falar que você... Não valorizar as nossas conquistas. Cara, de verdade, eu sou muito foda. Olha por tudo que eu já passei e onde é que eu tô hoje. Mas a sensação que eu tenho hoje dessa gestão é, com certeza, de muita gratidão e de reconhecimento. Essa gestão, ela reconhece e me reconheceu, né, como um bom funcionário, e é onde eu tô hoje. E o melhor de tudo, cara, que eu vejo, ela tá dando possibilidade da população mostrar o que quer. Muito no sentido de que, tem muita demanda para aquele posto de saúde tal. Então, quando a gente for reformar posto de saúde, aquele é o primeiro. Tem muita demanda de esporte e lazer. Então, quando a gente for fazer uma nova areninha ou alguma coisa voltada para o esporte, é para aquele município. Então, a prefeita, ela tem um grupo de trabalho, de pesquisas, que leva essas demandas para ela, e ela, como uma pessoa de sensibilidade muito, muito apurada, ela fala, cara, vamos dar prioridade para isso aqui. Independente de lá ser o bairro que mais votou nela ou não. A gente fala muito da questão da cidade, né? Então a percepção que eu tenho é essa, cara. Acho que é uma gestão muito mais humana e uma gestão de reconhecimentos. Muito mais reconhecimento. Cara, você tocou num ponto que eu tava pra te perguntar. Que é o seguinte. Hoje, você como homem negro, uma população de maioria negra no Brasil, você se sente representado na nossa Câmara de Vereadores, no nosso quadro de secretariados, no nosso quadro de alta gestão? Porque, tipo assim, vou ser bem sincero pra você, tá ligado? Eu não me sinto muito representado com a Câmara que a gente tem hoje. Uhum. Sabe, a gente não tem mulher, a gente não tem praticamente negros, a gente só tem 2 caras ali que eu vejo, que é o Tonho e o Mineiro. Sim. O restante é tudo cara branco, hétero, padrão. Uhum. A gente não tem um cara gay, a gente não tem, sabe, um jovem de
20 anos representante. Então eu sinto que a nossa Câmara, ela é a nossa liderança, a nossa liderança política, ela é bem assim, bem padrão mesmo, né? E aí, quando eu estou lá na Câmara dos Vereadores e olho aquela parede cheia de quadros, assim, com todos os vereadores que já passaram, todos o mesmo estereótipo, sabe? Homem, mais 40 anos de idade, branco, hétero, padrão. Como que você enxerga essa representatividade como um cara negro que conseguiu chegar lá? Agora, só que antes de você responder isso, pra gente, né, basicamente fechar essa ponta da secretaria, Sim. o Thiago mandou aqui no Instagram, com toda essa arrecadação, existe uma estimativa em pagar os empréstimos de forma mais encurtada, junto ao Estado, governo federal? Boa pergunta, Thiago. Essa é uma pergunta que eu tenho certeza que o secretário Pedro poderia responder muito melhor que eu, né? Mas quando você tem uma boa arrecadação, eu não falo, cara, de que você vai quitar empréstimos. Por quê? Vamos trazer para nossa vida real aqui, tá? Vamos supor que você tem o seu carro financiado. E aí você paga R$ 1.200 por mês. Só que você recebe R$ 4.000 por mês. Se entrar R$ 1.000 a mais de algum serviço que você fez, você vai pegar esse dinheiro e vai, de repente, pintar a sua casa ou fazer alguma outra coisa, ou vai colocar mais uma parcela nesse carro? Vai adiantar mais uma parcela? Caramba, boa pergunta, hein? Dentre as suas demandas e necessidades. Dentro das minhas demandas e necessidades, eu avaliaria a possibilidade de amortizar o financiamento. Dependendo também da minha necessidade. Sim. Porque se eu tô passando uma necessidade, eu tô pagando o carro apertado, eu não vou quitar o carro. Tá faltando leite em casa. Eu vou usar o dinheiro pra comprar leite, mano. Vou no mercado. Enfim, né? Agora, vamos falar da cidade. Você acha que a cidade tá apertada ou não? Olhando a arrecadação de Indaiatuba, que era de 1 bi, hoje tá quase chegando em 2. E essa que nós temos agora. Então eu não consigo vislumbrar a possibilidade de falar: eu não preciso gastar com nada, eu vou amortizar esse empréstimo. Entendeu? Então, assim, acho que dá para responder dessa forma, né? A cidade hoje, ela infelizmente ainda não tem essa possibilidade de pensar em amortizar alguma parcela. Ela tem muita coisa antes para fazer, antes de pensar nisso, né? O que a gente pode deixar bem claro é que, assim, as parcelas estão todas em dia, né? A prefeitura tem a CND e isso é super salutar, cara. Vocês não sabem o quanto a gente sofre para conseguir manter isso em dia, né? Mas pensar em amortizar parcelas, eu falo, acho que nem se tivesse o dobro dessa arrecadação, daria pra gente pensar, porque a cidade ela precisa ser pensada muito lá na frente. Você sabia, cara, vamos trazer aqui uma pequena coisa, daqui a pouco a gente volta lá pro assunto lá da cor de pele, né? Mas a faculdade de engenharia, para que você vá fazer um cálculo, vamos supor que você vai fazer um piscinão, tá? Piscinão para que é? É para que localidades ali próximas não encham de água, a grosso modo falando. Para fazer um piscinão, não é só sair da minha cabeça. Eu vou fazer um piscinão que vai comportar tantos metros cúbicos de água. Não, eu tenho que fazer um estudo. E um dos estudos a serem feitos é que eu preciso pegar a vazão de água daquele local dos últimos 5 anos e aplicar isso em estrutura. Ou seja, a drenagem necessária aqui é de 20 milhões de litros de água. Por quê? Porque nos últimos 5 anos, pela média, qualquer chuva que passar aqui, esse piscinão vai aguentar. O rio Guaíba, lá do Rio Grande do Sul, o máximo que ele enchia era até 1,5 metro. E já passou de 5 metros. Então hoje, todos os institutos e controladores falam que engenheiros não usem mais essa forma de cálculo dos últimos 5 anos. Hoje é impossível você dimensionar quantos litros de água vai cair na mesma chuva do próximo ano. Por que eu tô falando isso, cara? Porque hoje o mundo tá muito louco, né? Ou seja, a gente não tem dimensão para essas coisas. Então, como é que eu posso pensar em amortizar alguma coisa, sendo que eu não sei a chuva que vai cair ano que vem? Eu não consigo mais previsionar isso. Então,
todo esse aparato tecnológico que nós temos hoje ainda não é o necessário para que a gente possa, de fato, ter essa amortização, né, de valores. Mas voltando lá para a questão da Câmara, em relação à representatividade, você pode até achar que eu estou puxando o saco dos caras. E, assim, graças a Deus, a maioria ali, ou todos são meus amigos. Não, meus amigos também, tá? Sabe por que eu, Thiago, me sinto representado? Porque pelo menos ali 10 comeram o mesmo prato que eu comi. Que ali, pelo menos 10 daqueles já caíram no mesmo buraco que eu caí aqui na cidade. Já passaram os percalços que eu já passei aqui na cidade. Então, eu acabo, às vezes, e a minha amiga Juliana, presidente do Conselho da Igualdade Racial aqui de Ferraz de Vasconcelos, mandou mensagem pra mim agora aqui. E eu faço muito essa menção e às vezes até ela nem gosta, né? Às vezes, Júnior, eu tenho que deixar um pouco de lado essa questão de lugar do negro e trazer para esse lugar do negro o lugar das pessoas que precisam ser acolhidas, precisam ser atendidas. Então não é só porque ali tem um negro que, de fato, aquele negro ele vai conseguir suscitar todas as pautas envolvidas para os negros. Se a gente for falar, é histórico, cara. É histórico. Lá no Apartheid, ou se a gente for puxar um pouco lá para Martin Luther King, as pessoas falavam assim, não, agora a gente vai falar da igualdade racial. O negro tem direito de beber água. Só que o bebedouro do branco era aqui e o bebedouro do negro era 1 quilômetro na frente. O negro tem direito a utilizar o banheiro. Só que o banheiro do branco era aqui e o banheiro do negro era lá a 1 quilômetro. Isso é igualdade racial? Nem um pouco. Mas eu estou dando as mesmas possibilidades? O negro está tomando água? Tá. O negro está usando banheiro? Está. Só que a forma como isso chega para ele é uma forma muito mais dificultosa. Então, pelo fato de ser muito mais dificultosa, quando você fala que aquele negro que está ali tem que representar a classe negra, não foram só os negros que elegeram ele. Não foram só os gays que elegeram. Esses dias eu tive com a Léo Áquila. A Léo Áquila está fazendo um trabalho super interessante. Ela é uma secretária do prefeito Ricardo Nunes, tá? Onde ela está na Secretaria da Diversidade. E ela está encabeçando um dos maiores projetos de empregabilidade do Brasil para gays, lésbicas, simpatizantes, negros. Ela falou para mim, Thiago, eu emprego pessoas. Eu sou uma mulher trans e corre atrás de vagas para pessoas. Porque antes da pessoa ser gay, é uma pessoa. Antes de ser negro, é uma pessoa. Então, quando a gente fala que a cor vai me trazer uma representatividade, de falar assim, eu me sinto representado por aquele cara porque ele é negro. Para mim, Thiago Severo, não serve. Eu me sinto representado por aquele cara porque é aquilo que eu te falei, comeu no mesmo prato que eu comi. Ele defende as mesmas pautas que eu defendo. Ele briga as mesmas brigas que eu tenho. Esse cara me representa. Independente de cor, orientação sexual, deficiência. Então eu acho que a gente precisa parar para pensar um pouco sobre isso. De falar assim, não é a imagem que vai falar que eu estou sendo representado. E sim quais são as bandeiras e as lutas que aquela pessoa luta. E a mesma coisa no secretariado. Hoje eu posso afirmar para você que dos secretários, eu sou o único negro. Sou o único negro. Mas de fato, cara, todos aqueles que estão lá são competentes e me representam como negro. E representam os eleitores da prefeita que são negros. E representam qualquer pessoa do município. Entendeu? Então eu acho que quando a gente fala de polarização, ou seja, eu vou pegar uma pessoa negra e vou colocar essa pessoa no poder para que ela me represente. É impossível aquela pessoa representar todas as suas pautas, cara. Todas as suas lutas. Impossível. Então eu prefiro acreditar mais em representatividade de pessoas. Aquele cara me representa porque ele
balança as mesmas bandeiras que eu balanço. Cara, tem uma citação do Malcolm X que ele fala sobre... Você já deve ter visto. Ele fala sobre o negro doméstico. Sim. Né? Então, só pra quem não conhece, é meio que ele fala que existem os negros e todos eles moram numa senzala. Todos eles são escravizados do mesmo jeito. Sim. Só que o negro doméstico, ele mora perto do senhor. E aí ele mora num lugar bom. E aí quando o negro que tá lá sendo chicoitado fala pra ele, vamos fugir? Ele fala, pra que eu vou fugir? Sim. Meu mestre é bom pra mim. Sabe? E com essa sua fala, tipo assim, eu não tô descredibilizando o trabalho de nenhum deles, sabe? A maioria deles são meus colegas, são meus amigos e tal, enfim. Mas quando eu olho, por exemplo, para um grupo de secretariados, que são cargos executivos, cargos, a maioria, indicados, né? São cargos, assim... Vamos até usar uma palavra que talvez não se encaixe, mas são cargos elitizados. E eu só tenho um cara negro, pra mim, isso me incomoda, cara. Sim. Sabe? Por mais que os outros tenham as suas bandeiras e lutas e tal, mas quando a gente olha pra isso e tem um cara negro só, isso me incomoda muito, mano. Cara, mas é uma coisa que eu falo. Não tô colocando em xeque o trabalho dos caras. Claro, mas, tipo assim, porra, mano. Não que o negro vai conseguir representar, como diz você, todas as pautas. Não vai. Sim. Só que os anos passaram, passou a escravidão e a gente continua colocando brancos no poder, mano. Sim. E a nossa população é de maioria negra, só que quando a gente olha pra cargos de poder, a minoria é negro. Mas é que a gente fala, mas qual foi o negro que se colocou à disposição lá? Quais tiveram oportunidade? Então, mas vamos colocar assim. Presidente do Brasil, né? Que a gente nunca teve um presidente negro, né? E vamos falar de oportunidade, cara. Quantos deputados negros foram eleitos? Pouquíssimos. Mas temos. Pouquíssimos. Né? Ainda assim, a representatividade é muito baixa. Sim. Mas é isso que eu falo pra você, cara. Porque dentro do meio político não tá sendo julgado opção de cor. Mas a raça... não é questão de cor. Sim. Mas, tipo assim, tudo influencia. Tá ligado? Mesmo que não está sendo julgado isso. Sim. Mas as oportunidades são as mesmas. Eu, por exemplo, eu um cara negro, me coloco à disposição. Eu vou ter as mesmas oportunidades que o outro? Eu vou ter os mesmos investimentos? Eu vou ter as mesmas... O mesmo espaço pra aparecer, pra falar? Vamos ser bem sinceros, mano. Vamos ser bem sinceros. A gente tá aqui em Ferraz hoje. A gente tem 2 vias políticas pra prefeito. Sim. Priscila Gambale e Rafu. Sim. Se eu quiser ser candidato a prefeito, você acha que eu vou ter poder pra disputar com eles? Espaço? De igual pra igual? Não vou. Mas o que dá poder para que eles possam vir é grupo político, cara. Se você tiver um bom grupo político, você vai conseguir colocar o seu nome à disposição. Ah, não. Se já tem os dois, não tem mais espaço. Entendeu? Sim, mas assim... E são, novamente, 2 pessoas. Cada um tem as suas capacidades, suas competências, mas são 2 pessoas brancas que vão disputar o poder. Sim. Mais um grupo de pessoas brancas disputando o poder. Entendeu? Sim. Entendi. Isso me incomoda. E você acha, assim, porque as pessoas, pelo fato, são brancas, elas não vão te representar? De certa forma, não. Em algumas pautas, não. Vou te dar um exemplo bem claro aqui. Não quero ser o militante, o cara que bate o pé e tal. Mas vou dar um exemplo bem claro. Aconteceu recentemente, tá aí sendo julgado, toda semana a gente vê na televisão o caso do cara da Porsche que bateu no cara do Uber. Sim. Certo? Se fosse ao contrário... O cara do Uber tava preso. O cara do Uber tava preso desde o primeiro dia. Com certeza. Mas por que não é? Porque quem é o juiz que tá julgando? O juiz tá julgando, ele é Uber? O juiz que tá julgando esse caso, ele veio de uma família de Uber? Ele é um cara que passou pela pele de trabalhar no aplicativo? E aí, é um caso. Quando a gente coloca, por exemplo, se eu cometer um delito hoje e eu for julgado lá no Foro de São Paulo, o juiz que vai me julgar, ele conhece Ferraz de Vasconcelos? Ele sabe como que é morar numa quebrada? Ele sabe como que é morar numa favela? Ele não conhece as dores da realidade, daquele conjunto, mas ele vai julgar. Se é um cara que vai julgar uma situação que ele não vive, automaticamente eu não me sinto muito representado por ele. Então é a mesma coisa um político que vai votar se é a favor ou contra a privatização do trem. Mas o cara não anda de trem. Quem pega o trem às 6 horas da manhã sou eu. Sim.
como que ele vai julgar o que é bom pra mim? Meio que eu não me sinto representado. Uhum. Entendeu? Sim. Mais ou menos? Assim, nesse caso do juiz é até um pouco complicado eu entrar nessa seara, né? Mas eu vou ser bem claro pra você, cara. Eu não tenho um rabo preso com o judiciário, não devo nada. Também. Mas o juiz ele precisa ser imparcial, né? Ele não pode ser parcial nesse sentido. Uhum. Então, saber se o cara morou em Ferraz ou se ele tem dinheiro ou não, na minha concepção, não deveria importar. Por quê? Porque o juiz ele vai trabalhar sob a égide da lei. É para isso que tem as leis, né? Então, senão eu estaria dando carta branca para quem mora na periferia poder fazer algo que uma pessoa que mora no centro não pode fazer, porque esse juiz também veio da periferia. É para isso que existem as leis. Por isso que a gente fala, vamos levar as barras das leis, porque a lei tem que ser igual para todo mundo. Sim. Nesse caso, eu não posso entrar nessa seara, porque eu não sei basicamente o que é que está sendo colocado lá em questão, como a defesa está apresentando a defesa, né? Mas é algo assim um pouco complicado, cara, a gente falar de representatividade negra. Vou falar para você, eu fui convidado por uma empresa aqui de Ferraz para participar da House Decolor. A House Decolor é uma das maiores feiras de produtos para casas, tá? Então, assim, textura, tinta, várias outras coisas. Fui eu, o Juscelio, que é da comunicação da prefeitura, que é pardo ali, quase um branco, e a Laura, que é a nossa fotógrafa, que é branca. A gente foi, entrou, conversei com todo mundo, tal, fizemos vídeo, isso e aquilo. E aí, quando a gente tava saindo, eu falei assim, deixa eu pedir um exercício pra vocês dois. Me apontem um negro aqui dentro. Que não seja um segurança ou um auxiliar de limpeza. Acho que a gente andou uns 20 minutos pra poder achar um. Aí eu te falo, ali é uma feira para profissionais, que aí a gente pode julgar arquitetos, engenheiros, profissionais da área estética de casas, né? Aí você fala, pô, por que não tem tanto negro engenheiro? Por que não tem tanto negro médico? Por que não tem tanto negro advogado? Mas as oportunidades estão aí para todos, cara. Eu tenho amigos negros que optaram por não fazer uma universidade. Eu tenho amigos negros que optaram por não prestar um Enem. E tudo bem. Só que são esses caras que hoje estão buscando representatividade. Só que o que você fez por você para que você possa, de fato, falar, pô, eu vou representar aqueles outros. Esse exercício que eu sempre faço para as pessoas, sabe? Então é o que eu falo. A gente precisa primeiro se conhecer, entender. Pô, eu quero ser representado. Mas por que você não se coloca à disposição para representar? Porque é muito mais fácil a gente falar que quer ser representado, porque se eu for me colocar à disposição para eu me representar, olha a prefeita tem um doutorado, cara. Quantas pessoas no Brasil têm doutorado? Então, eu me sinto representado por ela. Olha uma candidata que tem em São Paulo, a Tabata Amaral. Ela foi para Harvard com 17 anos. Eu me sinto representado por uma pessoa como essa, estudiosa. Então, assim, para eu poder ser representado, ou eu quero alguém muito top para me representar, ou eu quero estar no lugar dela. Esse é o Thiago falando. Entendeu? Então é o que eu falo para você. Às vezes as pessoas querem ser representadas, mas abrem mão de ser o representante porque não querem estudar, porque não querem cortar na pele, ou seja, não querem deixar de fazer alguma coisa que faz hoje para se colocar à disposição. Cara, então hoje, partido político, ele é livre. Qualquer pessoa pode se filiar. E qualquer pessoa pode se colocar à disposição para ser candidato a vereador, para ser candidato a prefeito, para ser candidato a deputado, até mesmo a presidente da República. Mas quem é aquela pessoa? Aquela pessoa tem um ensino superior? Aquela pessoa tem um trabalho feito numa sociedade? Aquela pessoa, ela de fato, se ela se colocar à disposição, ela tem carga cognitiva para debater as principais pautas? Acho que a gente precisa pensar nisso. Não só do cara ser negro, mas do cara ser um negro foda. Do cara ser um negro que de fato me represente ou até mesmo seja aquela pessoa que eu sempre quis ser, mas por alguma intercorrência da vida eu não consegui.
Concordo. Concordo em partes. Sim. Concordo em partes. Mas, assim, me incomoda olhar e ver que não temos esse tipo de representatividade. Digamos que, assim... Não tô dizendo que as pessoas têm que me representar, Sim, mas esteticamente falando, incomoda. Esteticamente falando, incomoda. Estruturalmente, né? Também me incomoda. Mas eu acho que se você for pegar, assim, a história de cada um deles, se você for pegar, de fato, o que cada um deles representa para a sua classe, a qual eles representam, pode ser que a gente comece a mudar um pouco de ideia, né? Não sou advogado de nenhum deles, né? Mas, de fato, eu acho que é interessante a gente fazer um exercício da reciprocidade, da empatia. Vou me colocar no lugar do outro para saber o que o cara sofreu para chegar até aqui. Para que aí sim eu possa falar de representatividade, né? Pelo menos esse é um exercício que eu costumo fazer. Eu também, cara. Eu sempre me coloco no lugar do outro, tento pensar qual que foi o caminho que a pessoa percorreu, as histórias, né? Tanto que todo mundo que passa aqui no podcast, uma das coisas que eu mais gosto de perguntar é sobre a história da pessoa, de onde ela veio. Porque isso diz muito quem você é hoje, tá ligado? Sim. Mas assim, o que eu quero, só pra finalizar esse ponto, eu quero dizer assim, a minha percepção é que independente da história da caminhada, a maioria são brancos. Sim. E alguma coisa de errado tem nisso. Claro que se a gente for ficar falando isso aqui, a gente vai apontar um monte de erros estruturais, historicamente falando. Aí a gente vai entrar no cenário de disputa, então quer dizer que o cara é branco, ele não pode ter oportunidade. Entendeu? A gente vai começar a entrar numa seara, mas que assim, que eu quero deixar bem claro aqui, bem frisado pra todos me incomoda de 17 vereadores termos 2 pretos. Isso é um incômodo assim que eu tenho tremendo quando eu olho para a Câmara dos Vereadores, quando eu olho para minha empresa que eu trabalho, que eu olho para o grupo de diretores, grupo de presidentes e vice-presidentes. Mas aí eu lembrei de uma coisa aqui agora. Temos 2 vereadores negros, mas o vereador que levanta a pauta da igualdade racial é branco. Ótimo. Que bom que é. É o Cláudio Ramos, né? Que bom que faça isso. É isso que eu tô falando pra você. Às vezes, não só pela questão da cor da pele, né? Quanto mais ele levantar, mais pessoas vão ter lá. Pela ideologia da pessoa, né? É que ela vai fazer com que chegue na nossa ponta daqui. Então, eu tenho certeza que um monte de pessoas pretas tem no Cláudio Ramos uma pessoa que ótimo. Representa eles, um cara que luta por ele. A gente precisa que os brancos lutem por isso. Sim. Da mesma forma que a gente precisa que os héteros lutem pelas vidas dos LGBT. Com certeza. Porque se só eles lutarem, não vai resolver. A gente também precisa levantar a bandeira, lutar por eles, defender. Eu acho que é isso, cara. Eu costumo muito falar de gente. Eu gosto de gente, eu gosto de falar com gente, eu gosto de representar gente e de entregar o trabalho pra gente. Então, pra mim, Pra mim é isso, cara. Legal. Você falou com a Léa Áquila, sabe? Sim, trocou ideia. A forma que você se refere a ela, respeitosa. Claro. Tipo, é muito bom, cara. É muito bom ver pessoas assim. E você não é um cara do meio. Você não é um cara LGBT. E isso é muito bom. Você é um cara que não é do meio, falando bem, defendendo as pautas do cara. Não tem dificuldade nenhuma. E achei super legal, cara. Essa questão. É um projeto pra pessoas, né? Toda a equipe dela são de pessoas. São de gays, lésbicas, simpatizantes, transexuais e tal. E tá lá, e ela falou, mas eu também tenho aqui outras pessoas. Cara, acho que é isso, é gente. Mas que a gente precisa renovar isso e tá aí meu apontamento pra galera na hora de votar. Mas é isso, mano. Cara, papo super produtivo, super bom. Obrigadão aí por ter vindo trocar essa ideia. Algumas coisas que você falou abriu minha mente aqui já. Principalmente quando a gente fala de indústria, comércio, empresas e tal. E eu queria que você passasse uma mensagem aí pra galera, pra quem tá empreendendo, quem tá começando agora, ou os presa, cara, né? Acho que além da mensagem, né, que aqui em Ferraz de Vasconcelos temos um povo muito capacitado para o empreendedorismo, tá? O pessoal aqui costuma falar que aqui em Ferraz o pessoal realmente tira leite de pedra muito e vende esse leite gourmetizado sabe, cara, a preços que eu não pagaria se fosse lá em São Paulo, mas pagaria em Ferraz porque eu vi como foi elaborado aquele negócio. Show. Né? Então, o recado que eu quero deixar é que assim, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Agricultura está à inteira disposição de todas as pessoas. As pessoas que estejam buscando uma vaga de emprego, as pessoas que estejam buscando uma qualificação, uma requalificação, a pessoa que queira abrir um negócio aqui na cidade.
desde o microempreendedor individual, que é aquele cara que tem um faturamento anual de até R$81 mil, até a grande indústria, tá? Então, assim, eu vivo muito uma linha tênue, tá? De manhã, eu tô aqui falando com um industrial que emprega 600 pessoas e à noite eu tô finalizando com um cara que fala, Tiago, como é que eu faço para abrir o MEI? Eu sou pedreiro e vou assentar uns blocos ali e vou emitir uma nota de R$50. E sinto gratidão por atender Isso é foda, mano. essas duas pessoas. Seu trabalho é foda. Tá? Sinto gratidão mesmo, cara, de coração. Porque eu consigo notar que a secretaria a qual hoje eu estou capitaneando, ela tem esse viés de fato, mudar a vida das pessoas. Economicamente falando, mudar a vida das pessoas. Tá? Então, o recado que eu quero deixar é esse. Só que, ainda em tempo, eu gostaria muito, cara, de falar pra você que nada disso que é feito na secretaria é feito apenas pelo Thiago. Eu tenho lá a Doroteia, a Andressa, que cuidam do Sebrae, que cuidam do PAV, que é o nosso posto de atendimento da Receita Federal, que cuida do Banco do Povo. Eu tenho a Carol, que cuida dos ambulantes. Eu tenho a Laísa, que cuida da parte da agricultura. Eu tenho a Natália, que faz um trabalho excepcional no nosso balcão de empregos, agora também em conjunto com a Luciana, que veio do governo do estado para nos ajudar, tá lá trabalhando com a gente na secretaria. Tem a Gabi, cara, de apenas 19 anos, que parece uma mulher de 40 por toda a expertise que ela tá trazendo pra gente. Temos o Bruno lá, o Bruno Mezenga, que tá começando a trabalhar agora com os jovens. E eu falei, Bruno, aqui na Ele é da sua secretaria? Ele tá na minha secretaria, cara. Que da hora, mano. E vou te falar uma coisa, os melhores mutirões de estágio que nós já fizemos foram capitaneados pelo Bruno. Os melhores mutirões foram capitaneados pelo Bruno. Tá? Tem a Tayane, cara. A Tayane chegou crua na prefeitura. Hoje ela é a pessoa que cuida de todos os processos de contratação da secretaria. Ela é uma pessoa que se especializou na nova lei de licitações, na 14133. Então hoje ela é responsável por fazer o estudo técnico preliminar, os nossos editais de chamamento. Tem a Érica, que hoje é a minha secretária adjunta, que é o braço direito do BALC, meu braço direito também, que é um super profissional, mestre em fazer eventos. Acho que eu não esqueci de ninguém. Cuidado, e o Gilson, cara. O Gilson... Cuidado, se você esqueceu o nome, o pessoal te cobra. E mano. o Gilson, eu esqueci do Gilson, que o Gilson tá de férias, é papai fresco agora. Tem o Nicolas, que nasceu recentemente, né? Mas eu quero deixar bem claro que a secretaria hoje é o que é por força dessas pessoas. Então, assim, eu queria deixar aqui e externar a minha gratidão por todos eles. E principalmente, né, cara, pros meus dois chefes, né? Daniel Balck, meu vice-prefeito, e Priscila Gambari, né, cara? É uma pessoa... Eu costumo falar que é uma pessoa indescritível. Indescritível. Pessoa de, à noite, mandar mensagem pra perguntar se você tá bem. De falar, nossa, como a sua filha tá linda e cresceu. Aí você fala, porra, onde é que eu pensei que a chefe do executivo... A prefeita da ia entrar em contato comigo pra falar da minha filha, cara. Que da hora, mano. Sabe? Pra perguntar, às vezes, da sua saúde. Humanidade, né? Sabe? Ontem, achei de super bom tom ela falar para os secretários, eu tô pensando em fazer uma campanha para ajudar o pessoal do Rio Grande do Sul. O que vocês acham? Tenho certeza que vários prefeitos daí só comunicou, vou fazer a campanha e ponto. É uma prefeita super participativa e dá a possibilidade de ter essa gestão participativa. Então é isso que faz com que eu acorde todos os dias, 6h30 da manhã, cara, e tenha muito mais vontade de trabalhar. Porque eu vou chegar na secretaria e vou ter essa ótima equipe que eu tenho lá e sei que estou sendo capitaneado por duas pessoas que são extremamente profissionais e humanas, que é o Daniel Balck e a prefeita Priscila Gambari. Top, hein? Cara, tem uma última pergunta aqui. Sim. Pergunta pra ele o que ele acha das declarações do Dr. Jorge. O que você tá achando do Jorge na internet, mano? Cara... Que figura, hein? Eu conheço o Dr. Jorge há algum tempo e... O Dr. Jorge é uma figura, mano. Todos os dias de manhã, eu deixo a minha filha na casa da moça que olha ela e a minha esposa onde ela trabalha. E como é muito cedo, tipo, é 7h10, eu desço aqui na padaria, Guerra das Cidades, vou comer um pãozinho na chapa lá. E, cara, pelo menos de 2 a 3 vezes o Jorge já tá lá tomando café. Dá né? um salve quando for lá, pô. E ele fala o seguinte: tá achando lá? Eu falei, cara, tô achando engraçado, né? Ele, eu tô leve, eu tô me divertindo. Essa aí é o que ele fala, né? Então, se ele tá se divertindo, cara, que ele continue se divertindo. Eu gosto de ver as pessoas felizes, né? Mas, de fato, quem está trabalhando arduamente
para que essa cidade cresça ainda mais, tem nome e sobrenome, é Priscila Gambale. Se Deus quiser, vai ter uma próxima gestão aí. Não só porque eu faço parte dessa gestão, mas é porque eu entendo que neste atual cenário é a melhor pessoa que tem para ocupar esse cargo no executivo. Por quê? Cara, muito por conta de... A gente não falou disso ainda, né? Disso que eu falei para você. Ela ser uma pessoa totalmente humana. Ela não é a Priscila prefeita e a Priscila Gambale que você encontra na rua. É a mesma pessoa. Então, a chefe do Poder Executivo aqui continua sendo a dona de casa. Às vezes a gente tá no gabinete 5:30 da tarde e ela fala, gente, finalizamos aqui? Então deixa eu ir correndo que eu vou fazer janta. Eu vou levar a Bia para fazer alguma coisa. Então, assim, cara, eu me sinto representado que eu falo, pô, eu tô tendo aqui a fala da minha mulher, a fala da minha mãe. E a super profissional que ela é. Eu vejo as pessoas chegando grandonas lá desse tamanho, com um monte de títulos. De títulos, de coisa para chegar para falar para ela, e a pessoa sai desse tamanho do gabinete. Pela humildade que ela tem. Sabe? E por ser uma pessoa sagaz, uma pessoa que de fato sabe o que tá fazendo ali e quer estar ali. Acho que isso é mais importante. Ela quer estar ali, ela quer fazer a diferença na cidade. Então, para mim, hoje, o porquê que ela tem que estar lá e porquê que ela tem que ser reeleita é por isso. Porque, primeiro de tudo, ela quer ter uma cidade melhor. Porque é aqui que ela mora. A avó da prefeita tem mais de 100, se eu não me engano, mais de 101 anos. Mais velha que a cidade tem 70, cara. Você quer alguém melhor para representar a história da cidade? Então, dentro das minhas concepções, analisando todo este cenário, se fosse o Thiago Severo falando aqui, apenas morador da cidade, não tem nenhum tipo de cargo ou envolvimento político, eu votaria na Priscila, sem sombra de dúvidas. Bom saber a sua opinião, cara. Bom saber se é um cara que se posiciona bem. Thiagão, novamente agradecer você por ceder seu tempo, por vir aí trocar uma ideia. Um papo fenomenal. Saio daqui hoje com algumas lições, alguns aprendizados. E sou grato por você. E estou muito feliz, novamente, falando. Muito feliz porque você, como secretário, por você um homem negro ocupando um cargo dessa envergadura, sabe? Então, para mim, tô me sentindo muito grato por isso. Né? E eu espero que tenham mais Thiagos aí. Amém. Que se coloquem, como diz você, se coloquem à disposição para disputar. É isso aí. Amém. Amém. Que tenham mais pessoas que se coloquem sim à disposição. Eu já fui convidado para me colocar à disposição e entendo que eu não tenho vocação para isso. Então, já coloquei uma pedra em cima disso, falando que o meu lugar é o executivo e se não for executivo, eu vou para o setor privado. Eu falo muito de empresa, mas poucas pessoas sabem que eu também sou empresário. Eu tenho uma empresa de consultoria. Eu sou palestrante convidado da FGV. Eu faço consultoria para o Sebrae. Né? Então, assim, de fato, não dependo único e exclusivamente da prefeitura, cara. E melhor de tudo, eu estou na prefeitura porque eu gosto. Graças a Deus, hoje eu estou num patamar financeiro, eu poderia falar, ó, amanhã, se eu sair da prefeitura, minha vida acaba? Não. Eu continuo frequentando os mesmos lugares, comprando as mesmas coisas, porque graças a Deus, graças a mim, aos meus pais, aos meus avós, eu tive um ensinamento e uma doutrina de que o estudo é a chave de tudo. Então, foi o que me cacifou para que hoje eu esteja no local que eu estou. Top. E eu quero ver mais Thiagos lá. Amém. Que tenham muito mais Thiagos aí, que nosso Brasilzão Amém. Vai andar muito mais. E eu fico super feliz, cara, com o seu relato e com todo mundo, né, mandando aí um boa noite, falando bem. Um vasto grupo de empresários aqui falando comigo. Pô, Thiagão, eu tava assistindo você e tal, eu tive que sair. Fala para os empresários patrocinar nós, hein? Isso é muito legal. Fala para os empresários patrocinar nós, hein, Thiago? Vamos fazer parceria. Dá essa moral para mim aí. Vamos fazer me parceria. Ajuda aí que eu preciso pagar o aluguel. Costumo falar que ninguém anda sozinho. Não. Ninguém anda sozinho. O mundo é uma roda gigante. Eu já me vi não podendo participar de um amigo chocolate porque eu não tinha dinheiro para comprar uma caixa de bombom. Eu sou do tempo, cara, que... é bem rapidinho. Só revelar a idade. Eu sou do tempo que eu não tinha presente para levar um amigo secreto e eu rezava, cara. Eu sou cristão, sou da congregação. E nas minhas orações, antes de ir para a escola, eu falei assim, Deus, por favor, me ajude. Eu quero ser o primeiro a ganhar o presente para poder ter o que dar
pra quem eu tirei. Porque senão eu ia passar a maior vergonha da minha vida. E a minha mãe fala que na época dela, ela foi pra escola e falaram que ela tinha que participar do amigo secreto. Ela falou, não, tudo bem, eu vou participar. O que a minha avó deu pra ela, cara, foi um tubo de creme dental. Que era a única coisa nova que tinha dentro de casa. E foi esse o presente que ela deu pro amigo a qual ela tirou na escola. Então, são esses exemplos que eu tenho na minha vida, cara. Então, se eu não levar isso pra minha vida profissional, agora como pai, né, como pessoa, eu acho que eu não tô fazendo o bem na terra, sabe? Então, Caraca, mano. Eu me identifico porque quando eu tinha essas coisas eu não participava. Era um dia que eu não ia pra escola. E são várias pessoas que são dessa forma. Quando tinha excursão na escola, era um dia que eu não ia pra escola. Cara, vim conhecer Play Center e Hopi Hari, pelo amor de Deus, foi com o meu próprio dinheiro, então. Eu também. Então, Play Center, Hopi Hari, Sesc. Eu só fui na excursão uma vez do zoológico. Foi gratuita? Eu não lembro se foi gratuita, mas eu acho que era um valor bem simbólico, assim. Cara, mas é isso. Eu acho que o que nós temos em comum aqui a gente não pode esquecer isso, não, Thiago. Todos nós somos guerreiros e nunca esquecer de onde a gente veio. E a gente comeu no mesmo prato, como diz você. É isso aí.